Eles andam prometendo ainda, Clarissa, que vão entregar em maio. Eu queria te ouvir um pouco também diante, né? Existe aí uma convergência da Câmara com o Executivo em pautar, né, em fazer avançar ainda no mês de maio. A forma vai ser discutida hoje nesse almoço. Resistências dos dois lados, mas a possibilidade de discutirem ali um meio termo, né, de se chegarem ao meio termo. O problema, Clarissa, é fazer isso avançar na Câmara dos Deputados, né? Porque como eu trazia também a percepção dos líderes, sobretudo aqueles líderes de centro-direita, né? Ninguém vai colocar uma digital contra, mas corre o risco dessa proposta ela ser muito modificada, né? E para modificar é preciso analisar. E aí a análise leva tempo, vai se analisando e quando se vê já foi para o segundo semestre, como muitos defendem, né? Depois das eleições. E muito provavelmente, Tainá, a gente vai ter algum tipo de acordo, algum tipo de articulação nos bastidores para garantir que todo mundo possa abocanhar um pouquinho do benefício eleitoral de uma medida tão popular, tão estratégica como essa. Tudo que a gente ouve nas conversas reservadas, seja com gente do governo federal ou com gente no Congresso Nacional, vai na linha de que essa é uma briga que tem muito mais a ver com crédito eleitoral, com potencial de atrair votos nas urnas em decorrência da votação de uma medida tão importante, tão estratégica. E não custa nada a gente relembrar um pouco como que isso se desenhou desde lá de trás, Tainá, porque, vamos lembrar, o governo Lula não tinha nenhuma intenção de fazer andar essa agenda do fim da escala 6x1. Eu me lembro claramente de conversando com um ministro do presidente Lula lá no início, quando circulou com muita intensidade aquele vídeo de Erika Hilton, que ajudou a popularizar essa agenda. Naquele momento eu ouvi de um ministro do presidente, olha, ela podia passar sem criar um problema desse tamanho para o governo federal, porque a gente está em pleno ajuste fiscal, estamos num momento de contenção de gastos. Imagina se Lula pode se indispor com o empresariado comprando uma agenda como essa, mas também como é que fica o presidente Lula diante da sua base histórica, ele que é um quadro que se formou, nasceu na política sindical, nasceu defendendo os trabalhadores do ponto de vista político. Então, ficou ali o governo federal numa grande saia justa, começou falando, a gente vai empurrando com a barriga e daqui a pouco essa agenda morre lá no Congresso Nacional, vai para uma gaveta. E aí a popularidade do presidente Lula continuou se deteriorando, continuou com muita dificuldade de prosperar mesmo depois da divulgação de medidas como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E aí, diante daquele cenário e da aproximação do ano eleitoral, o governo falou, não, olha só, de repente a gente está morrendo de amores pelo fim da escala 6x1. Afinal de contas, tem tudo a ver com a política histórica do PT e a postura tradicional do presidente Lula. E aí tudo mudou. Só que o Congresso Nacional falou, bom, se a gente vai discutir uma medida nessa linha, a gente quer um dedinho nessa brincadeira também, a gente quer o crédito por essa medida, afinal de contas, é o Congresso Nacional que vai aprovar, é aqui que isso vai andar. Então, esse almoço do presidente Lula com o presidente da Câmara, Hugo Motta, certamente vai passar por isso. Quem bota digital aonde? Quem consegue colher os frutos dessa medida? E aí chega-se a um meio termo que muito provavelmente, pelo menos pelas expectativas que eu ouvi, Tainá e Isabel, deve avançar a contento, mesmo que cada um dos lados tenha que ceder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mesmo que essa concessão venha em outras negociações, em outras articulações. Por quê? Porque todo mundo quer um pedaço dessa realização, dessa proposta em ano de eleição.